O Datafolha sugere alguns cenários para o segundo turno da disputa. Assim como na semana passada, os números mostram que Nunes venceria o Boulos ou o Marçal, qualquer um dos dois. Caso o segundo turno ocorra entre Boulos e Marçal, hoje o Boulos estaria à frente do Marçal. Então vamos lá. Quais são os cenários? Nunes e Boulos. Vamos imaginar uma disputa de segundo turno entre o atual prefeito e o candidato do PSOL. O Nunes teria 52%, ele já tinha 52%, ou seja, ele mantém a intenção de votos dele. E o Boulos tem 37%. Antes ele tinha 36%. Então tem uma boa diferença para o prefeito de São Paulo no eventual segundo turno com o Guilherme Boulos. São 13, 15 pontos de diferença. É uma diferença importante para ser tirada aí em 3 semanas de campanha até o segundo turno. Vamos imaginar agora, o Datafolha imaginou, um segundo turno entre Nunes e Marçal. Ricardo Nunes tem mais vantagem ainda em relação a Marçal do que em relação a Guilherme Boulos. 56-28. Você que é o homem das finanças, 56-28, 2, 22. É o dobro. Mais 6, 22 mais 6, 28, é isso? É. Exatamente, é o dobro. Já matou bem antes de mim aqui. Estou custando para fazer conta. Então, seria um segundo turno tranquilo para o prefeito de São Paulo. O problema é chegar lá, né? E se o segundo turno fosse entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal? A vantagem continua sendo de Guilherme Boulos. Ele ampliou um pouco a vantagem em relação a outra simulação do Datafolha. Hoje, contra o Marçal, o Boulos teria 48%. Ele tinha 47%. O Marçal tinha 36%, ou teria 36%. Ele tinha 38%. A diferença aqui é de 8 não. É de 8, 9, 10, 11, 12 pontos, não é isso? 12. Para o Guilherme Boulos em relação ao Pablo Marçal. Como é que isso se explica? Por que o Marçal hoje, né, é preciso ressaltar que esse é o cenário de agora, segundo o Datafolha, né, até o segundo turno, fim de outubro, tem um mundo de coisa para acontecer. Né? Mas por que esse quadro se dá hoje? O Nunes vence tanto o Boulos quanto o Marçal por boa diferença. O Boulos vence o Marçal perde para todo mundo por causa da rejeição. Aí no segundo turno é aquela história, quem eu não quero que ganhe, então eu voto no outro. A pesquisa de hoje mostra que o Pablo Marçal tem um índice de rejeição que é proibitivo. Hoje ele pode conseguir reduzir essa rejeição ao longo do segundo turno. A campanha é capaz de fazer isso. Uma campanha bem feita é capaz de fazer isso. Mas hoje a rejeição ao Pablo Marçal é proibitiva para ele. Ninguém é eleito com 53% de rejeição. Mais da metade do eleitorado diz que não votaria em Pablo Marçal de jeito nenhum. Isso impede que ele seja eleito prefeito de São Paulo, independentemente de quem seja o concorrente dele. Porque o segundo mais rejeitado é o Datena, que não vai para o segundo turno. Datena é rejeitado por 39% do eleitorado. Quase o mesmo patamar de rejeição que o Guilherme Boulos, que é de 38%. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é pouco rejeitado. Se a gente levar em consideração que ele é o prefeito da cidade, tem um desgaste natural, inerente ao exercício do cargo, ele é rejeitado por 23% do eleitorado. E aqui a resposta para a vitória dele em simulações tanto contra o Boulos quanto contra o Marçal. A Tabata Amaral tem, dos candidatos, a menor rejeição, ela é rejeitada por 14%. A rejeição a Marçal se mantém em alta uma semana após o debate do Flow e após a agressão do assessor dele ao marqueteiro do Ricardo Nunes. A rejeição ao Marçal, de um Datafolha para o outro, pulou de 48% para 53%, ou seja, subiu 5 pontos, é muita coisa. Nada subiu 5 pontos na pesquisa, intenção de voto, em primeiro turno, segundo turno, de ninguém. A única coisa que subiu 5 pontos no levantamento inteiro foi a rejeição ao Pablo Marçal. Aqui está o grande problema do Pablo Marçal. A do Datena cresceu 3 pontos, a do Boulos se manteve, a do Nunes também praticamente se manteve. A rejeição é quando o pesquisado responde a pergunta: em quem você não vota de jeito nenhum? Eu não voto de jeito nenhum nesse, naquele. Assim é aferida a rejeição. E aqui está o calcanhar de Aquiles do Pablo Marçal. Sim. E por isso também
me parece que as campanhas, tanto o Nunes eu não sei já se tem essa capacidade de tentar dirigir alguma coisa, mas a campanha do Boulos, por exemplo, parece claramente preferir enfrentar o Marçal do que enfrentar o Ricardo Nunes no segundo turno. O Boulos tem muito O mais jogo chance. fica mais claro também. Né? O Boulos tem mais chance de ser prefeito se concorrer com o Marçal no segundo turno, e o Marçal tem mais chance de ser prefeito se concorrer contra o Boulos. Os dois sabem disso. Né? Agora, o Pablo Marçal, de fato, ele vai precisar baixar essa rejeição em um eventual segundo turno, e ele vai precisar também mudar boa parte da sua estratégia de campanha, porque aí ele vai precisar chegar perto do Bolsonaro, ele vai precisar chegar perto do Tarcísio, governador do estado. Você está falando do do Marçal? Do Marçal. Aliás, o Marçal ultrapassou, e eu vou pegar os dados daqui a pouquinho, ele ultrapassou o Nunes entre os eleitores do Bolsonaro e entre os eleitores do Tarcísio. Ou seja, quem votou no Bolsonaro em 2022, majoritariamente vota no Marçal e não no Nunes, que é em tese o candidato do Bolsonaro, embora o Bolsonaro tenha dado pé de São Paulo, né? Quer nem saber do Ricardo Nunes. E o Tarcísio não, o Tarcísio está com os dois pés na campanha do Ricardo Nunes, é apresentador do programa de TV e rádio do Ricardo Nunes em determinados momentos, e mesmo assim, a maior parte do eleitorado, que votou no Tarcísio em 2022, hoje vota no Marçal e não no Nunes. Essa é uma aposta política do governador do estado de São Paulo. Ele comprou a tese do Ricardo Nunes para ele. Eu vi algumas entrevistas recentes do governador falando como o Nunes tem feito uma parceria importante em várias frentes com o governo do estado e como seria prejudicial para a cidade de São Paulo ter uma troca, né? Independentemente de qual seja essa troca. Agora, em um eventual segundo turno, o Marçal vai ter que se aproximar do governador do estado, que é bem avaliado, e que ele, Marçal, deu o apelido de Goiabinha. Né? O Tarcísio já falou sobre isso também, que ele terminou a eleição contra o Fernando Haddad, ele cita a palavra amigo. Ele fala, terminei amigo do Haddad. Eu não quebrei as pontes. E aí ele fala que com o Marçal seria mais difícil você restabelecer essas conexões. Ele disse que já recebeu o Marçal lá no Palácio, o Tarcísio, que eles já conversaram, mas que de fato é impensável qualquer tipo de apoio que não seja para o Ricardo Nunes. Já disse também que é uma decisão pragmática, né? Porque ele, Tarcísio, ele ganha o estado de São Paulo, o governo, mas ele perde na capital paulista por uma margem de 10 pontos para o Haddad. O Bolsonaro perde em São Paulo para o Lula em 2022 também por uma margem muito semelhante. E ele entende que em 2 anos a cidade de São Paulo ela não deu uma guinada à direita para você conseguir ter um candidato de uma direita que eu vou chamar aqui de direita mais raiz. E aí, nas entrevistas que eu vi, o próprio Tarcísio cita o Ricardo Salles. O Tarcísio diz que pragmaticamente eles estavam buscando um candidato de centro-direita. E aí chegam ao perfil do Ricardo Nunes. O Marçal, pela habilidade que tem em se comunicar, eu acredito, Rafa, que ele vai ter capacidade de diminuir essa rejeição. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.